Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso país. Nós vamos conversar com o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira, sobre a questão da Amazônia. Nós abordaremos vários aspectos do desenvolvimento daquela região, a importância do desenvolvimento daquela região, não só para o desenvolvimento local, mas para o desenvolvimento de todo o país. Trataremos também de aspectos particulares, de investimentos necessários para a região e, claro, trataremos também da emergência climática. A Amazônia ela cumpre um papel muito importante para o equilíbrio climático, não só nacional, mas de todo o planeta. Recentemente, nós aprovamos em Congresso o novo programa do Partido Socialista Brasileiro, em que dedicamos uma discussão muito especial para a questão ambiental e, particularmente, para a Amazônia. Pensamos que o desenvolvimento da Amazônia tem que estar contido num contexto de um projeto nacional, um programa nacional, projeto nacional de desenvolvimento, e eu vou pedir, então, para o presidente Carlos Siqueira que comece por abordar esse aspecto da questão amazônica. Por favor, Paulo, presidente. Um prazer muito grande falar sobre esse tema, porque esse tema é absolutamente fundamental. A Amazônia é um ativo absolutamente fundamental e importante para o Brasil e, oxalá, por que não, para o mundo, né? Considerando a questão climática. O PSB, no seu Plano Nacional de Desenvolvimento, contido no seu novo programa, aprovado recentemente, há cerca de um ano no Congresso Nacional do Partido, ele trata dessa questão em termos até de certa maneira pormenorizados, considerando a necessidade de explorar adequadamente essa região tão importante e tão rica que tem o nosso país. Isto requer um planejamento, e um planejamento estratégico, que infelizmente falta a todos os governos brasileiros das últimas 2 décadas, pelo menos. E este planejamento teria que prever, assim como aconteceu no passado, o planejamento que acabou ensejando o nascimento da Petrobras, o nascimento da Embraer, o nascimento da Embrapa e outras instituições importantes do ponto de vista tecnológico em nosso país. Esse planejamento que quer se fazer para o Brasil e, em particular, nesse caso que estamos falando, para a Amazônia, que é uma região, como você falou, não só importante para a região amazônica, mas é importante para toda a nação brasileira, para todo o Brasil, ele indicaria ter uma instituição que seria, assim como existe o Instituto Tecnológico, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ou como existe a Petrobras para a questão do petróleo, para explorar de maneira sustentável essa região e as riquezas contidas nesta região. Riquezas da biodiversidade, riquezas da biotecnologia e riquezas minerais que também existem na região. Isto tudo teria que ser feito e está previsto no nosso plano também, fazer respeitando a cultura dos povos tradicionais da região e respeitando também as terras indígenas, que elas precisam ser respeitadas e precisam estar de tamanhos adequados para que eles possam viver e desenvolver, de continuar a viver na sua cultura, mas também requer muita determinação de um governo que deseja, de fato, fazer isto, formando mão de obra adequada e altamente especializada, sobretudo em biodiversidade e biotecnologia. Isso requeriria mandar muita gente para fazer doutorado e outros cursos especializados no exterior, sobretudo pessoas jovens, mas também requer aproveitar a inteligência nacional já existente e com conhecimento nessa área, que ela possa contribuir
onde houver em todo o país, especialmente em São Paulo, nos estados que já do ponto de vista tecnológico são mais envolvidos, para que ela possa ser canalizada em cooperação também para o desenvolvimento da região. Carlos, pensando o ambiente, nós temos lá a região norte, a Amazônia entra um pouquinho no Maranhão, entra um pouco no Mato Grosso, ela é um pouquinho mais ampla do que os estados da região norte, mas pensando essa região toda. Então, pensar em desenvolvimento. Desenvolvimento implica em desenvolvimento econômico naquele território. Desenvolvimento econômico, nós temos as cidades, nós temos a selva, nós temos as atividades econômicas, e como é que nós poderíamos pensar essas atividades econômicas, né, que propiciariam um desenvolvimento que fosse sustentável, que mantivesse a floresta em pé e os rios correndo como as normas, né, para o desenvolvimento local sustentável exigem. Aí teríamos que ter uma multiplicidade de projetos, porque você pode transformar aquilo que vem da pesquisa, da biodiversidade, da biotecnologia. Este conhecimento precisaria ser transformado em iniciativas, em empreendimentos econômicos, estimulando a iniciativa privada a partir deste conhecimento que o Estado brasileiro poderia fazer através de especialistas altamente qualificados para isto. E, por exemplo, te dou um exemplo. Hoje há em várias ervas da Amazônia, elas hoje que são hoje chás ou pequenos comprimidos ou que são ministrados por pessoas tradicionais e até por indígenas e também por indígenas, poderia ser estudar isso, dar o conhecimento científico a isso e você desenvolver uma indústria de fitoterápicos. Essa indústria de fitoterápicos, é claro, tudo que se fala em desenvolvimento econômico na Amazônia é preciso ser cercado de uma série de cuidados, porque é uma região especial que requer todo um procedimento especial e específico para não desenvolver a região de maneira predatória, como, aliás, vem acontecendo, lamentavelmente, de maneira ilegal, não é? O desmatamento desnecessário, você não precisa derrubar a floresta, você não precisa poluir os rios, você pode fazer tudo isso estudando adequadamente, com quantidade de pessoas e cientistas e pesquisadores bem formados, você pode fazer tudo isso de maneira sustentável. Então, eu dei um exemplo, mas há muitos outros exemplos que poderiam ser dados, porque o Brasil deveria ter isto como um nicho de desenvolvimento, inclusive para entrar na quarta revolução industrial, que lamentavelmente ainda não entrou no nosso país, para modernizar a nossa indústria e você ter esse ativo da biodiversidade e da biotecnologia, que é algo super valorizado nos países já bastante desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, para transformar. E você tem também riquezas, que são riquezas que você pode preservar no subsolo para o futuro, porque você também não vai explorar todas as riquezas de uma única vez ou de maneira assodada, para que isso possa ser reservas, pensando no futuro do Brasil também. E você tem um conhecimento tradicional que pode ser estimulado e financiado, por exemplo, por um banco da própria Amazônia ou pelo BNDES, para que isso também, essas pessoas possam receber uma formação e, a partir do conhecimento já existente dessas populações tradicionais e dos indígenas, eles possam também desenvolver as suas atividades econômicas de maneira a preservar como eles sabem preservar, mais do que ninguém. O que acontece hoje com os garimpos, com a atividade ilegal, com o desmatamento, é preciso, a rigor, ser evitado. E para isso também precisa de outro plano, que é um plano de segurança para evitar ali a entrada de armas pelas fronteiras, para evitar o tráfico, para evitar a bandidagem que está naqueles arredores, que é conhecida também da Polícia Federal, para que aquela região seja uma região tratada de maneira adequada e explorá-la também de forma adequada com diferentes projetos. Inclusive, a própria agricultura familiar também é um tema que pode ser tratado para ser explorado na Amazônia de forma a não interferir na floresta já existente, porque existem áreas de produção já na Amazônia.
É um tema interessante que o nosso programa trabalha, é o tema do renascimento criativo da indústria. Nós passamos por um processo de desindustrialização, que é devido, claro, à Revolução 4.0, mas não só a isso. Também essa desindustrialização decorrente das escolhas de políticas econômicas. Como é que nós poderíamos pensar o renascimento criativo da indústria, não só no país, mas especificamente para a Amazônia? Eu creio que existe alguns exemplos, talvez o mais famoso e mais citado seja o açaí, a indústria do açaí. Tem subprodutos, 60 subprodutos, e hoje já existe alguma organização industrial, inclusive, para a produção de subprodutos do açaí. Mas poderíamos, eventualmente, pensar em expandir esse desenvolvimento industrial da Amazônia, preservando ou conservando a floresta, conservando as tradições dos povos originários, né, a cultura, né, dos povos da região Amazônia, e você vê como possível esse desenvolvimento criativo, renascimento criativo a partir, né, dos insumos da própria floresta da Amazônia? Sim. No Brasil, há uma potencialidade para a Amazônia enorme, e esse é um tema que você trata e coloca em discussão bastante importante, porque isso só pode acontecer a gente estudando e conhecendo com profundidade a biodiversidade e a biotecnologia da região. Isso só pode ser feito através de pesquisa científica, porque o que fizeram com o açaí foi levar para os Estados Unidos e estudar o que é que se podia produzir com ele e fazer. E não existe apenas o açaí, existe uma multiplicidade de plantas que podem ser transformadas em plantas, em negócios, né? Agora, elas precisam ser estudadas cientificamente, elas precisam ser pesquisadas, elas precisam ir para um centro de pesquisa altamente especializado em biotecnologia, em biodiversidade e biotecnologia, de maneira que elas possam se transformar num ativo econômico. E há uma enormidade de plantas nesse sentido lá. A açaí é apenas um exemplo, mas existem muitos outros que poderão fazer. Eu dei o exemplo aqui da questão dos medicamentos, que também seria uma parte importante da indústria, mas o renascimento criativo da indústria requer investimento, requer planejamento, requer buscar e estudar as nossas potencialidades em todo o Brasil, mas na Amazônia que estamos falando sobre ela, é um território riquíssimo nesse sentido, né? Não se pode fazer isso com achismo, tem que se fazer isso trazendo pessoas, incentivando pessoas jovens, sobretudo, trazendo conhecimento já existente, como eu disse recentemente, e trazendo pessoas que vão lá fora estudar e aprender a fazer pesquisa adequada nessas duas áreas para transformar esse conhecimento em um empreendimento econômico. E aí isso é o papel do Estado, mas aí entraria na sequência, também estimulado pelo Estado, o investimento econômico, a iniciativa privada. Ela pode entrar de uma maneira que ela vai gerar emprego na região, vai gerar renda, vai gerar riqueza e vai gerar isso tudo sem destruir o ambiente. Ou seja, o Brasil precisa de um projeto, e é isso que nós propomos, para dizer o que é que ele quer fazer da Amazônia. Porque o que nós recebemos hoje vem um fundo da Amazônia, vem um fundo da Noruega, vem um fundo da Alemanha, vem um fundo desse ou daquele país, até dos Estados Unidos, com pouco dinheiro, diga-se de passagem, esse último caso, mas para quê? O Brasil está pegando esse dinheiro para fazer o quê? Ele tem um projeto para desenvolver essa região, para explorar essa riqueza, e é isso que nós propomos, que esse projeto seja um projeto prioritário, assim como no passado se pensou a construção de Brasília e se desenvolver a região centro-oeste, que era o interior do Brasil abandonado praticamente, e toda a população estava praticamente na costa brasileira. Hoje, por que o centro-oeste se transformou num celeiro de produção de alimentos para o país e para o mundo? E é daí que nós temos hoje e aumentado
muitíssimo as nossas reservas através da exportação desses alimentos. Se transformou porque houve um projeto para desenvolver a região. E ele começou, inclusive, por decisão de transferir a capital para o Centro-Oeste. E aqui onde nós estamos hoje falando nessa bela cidade, que é uma criatividade brasileira, né? Uma cidade, é a única cidade, uma das poucas cidades do mundo que não é cópia de nenhuma outra cidade, criada por um arquiteto excepcional e por um urbanista como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, que transformaram a cidade num exemplo da arquitetura moderna. Ou seja, essa criatividade ela precisa ser estimulada. Isso só virá da mão do Estado. Não que você exclua a iniciativa privada, muito pelo contrário. Você faz, mas o Estado precisa ter iniciativa. O Estado precisa cumprir o seu papel, no caso da Amazônia. E o Estado é esse, o Estado brasileiro, porque aqui nós precisamos, diante da necessidade de evitar a sua destruição, desenvolver e aproveitar as suas riquezas para o nosso país, para a nossa população. Uhum. E uma indústria que já tem um certo desenvolvimento na região, no país todo, mas aqui no Cerrado, na Amazônia, que é a agroindústria. No entanto, a forma de abordagem de avanço sobre as nossas reservas florestais, ela precisa ter um certo controle, né, Carlos? Porque derrubar a floresta para aproveitar a madeira, para buscar o minério e para criar gado e plantar soja, né, não parece ser muito inteligente, não parece ser a melhor forma de garantirmos um desenvolvimento sustentável para o nosso país. Não é isso? Eu diria que não só não é a melhor, como é a pior. É a pior e a menos rentável e a menos inteligente, de uma forma quase, poderia até burra de explorar uma riqueza tão grande, não é? Isso se chama a forma rudimentar de explorar uma riqueza que é muitíssimo maior do que você fazer através desses meios que você mencionou. De fato, esses meios são absolutamente inaceitáveis hoje, tanto do ponto de vista de um processo civilizatório que tem que se aplicar ao nosso país e a essa região em especial, como do ponto de vista do rendimento econômico, da produção econômica, do que isso pode render. Você está explorando. Isso é uma forma rudimentar, inaceitável e destruidora de riqueza, porque isto você vê que a poluição dos rios, já tribos indígenas inteiras com contaminação de mercúrio, não é? Há pessoas também que não são indígenas, que também têm o seu sangue contaminado através da poluição dos rios, a poluição das águas, a derrubada da madeira. Nós não precisamos vender madeira. Nós precisamos produzir conhecimento e transformar esse conhecimento em empreendimento econômico. Isso é que nós precisamos. E nós precisamos explorar a riqueza também existente no subsolo, por exemplo, a ouro. Há outras riquezas, o nióbio e outros mais. Nós vamos explorar tudo isso de maneira que seja absolutamente adequada e cuidadosa do ponto de vista econômico e do ponto de vista, e não pode permitir a existência de garimpos ilegais, porque os garimpos ilegais, além de destruir o meio ambiente, ele causa um prejuízo econômico fenomenal para o Brasil, com descaminho das riquezas minerais que existem também na região. Você sabe que nós recebemos aqui nas nossas universidades, Sul, Sudeste principalmente, São Paulo, notadamente, Estado de São Paulo, mas nós recebemos muitos professores, pesquisadores da região Norte, né, que vêm fazer o seu mestrado, o seu doutorado aqui para o Sul, e deveriam, e voltam, muitos voltam para lá, né, levando um conhecimento que, enfim, pelos investimentos históricos realizados aqui nas universidades do Sul e do Sudeste, é o lugar onde as pessoas se formam no Brasil, principalmente, né? Mas, claro, tanto no Norte como no Nordeste, mesmo aqui no Centro-Oeste, as universidades também, né, estão criando massa crítica. Mas muitos professores e pesquisadores vêm aqui para o Sudeste, o Sul, eventualmente o UNB, se formam, fazem seu mestrado, seu doutorado, e quando retornam para as suas universidades de origem,
tem muita dificuldade em implementar o novo conhecimento adquirido aqui por falta de condições materiais e de investimento em ciência, tecnologia e pesquisa nesses centros, né, embora eles desenvolvam muitas coisas. E aí há uma migração, né, dessas regiões aqui para essas regiões mais desenvolvidas. A exemplo do que temos também a imigração de brasileiros para o exterior, que muitos não voltam, né, porque aqui também temos necessidade de um maior investimento em ciência e tecnologia, né, que historicamente esses recursos são muito pequenos no orçamento. De que forma nós poderíamos fazer com que esses centros dessas regiões, né, que exportam inteligência, né, pudessem fixar essa inteligência, essa massa crítica, né, notadamente lá nos centros de pesquisa nas universidades da Amazônia? Muito interessante essa pergunta, porque isso nos faz responder que só há uma maneira de você resolver isso. É o governo brasileiro decidindo ter um projeto para a Amazônia. Um projeto planejado, um processo pensado, um projeto discutido e um projeto com recursos suficientes para a Amazônia, que não tem até hoje, né? O governo aqui e ali faz coisas importantes, mas são coisas pontuais. É preciso você ter um projeto completo para desenvolver todas as potencialidades da Amazônia ao longo de um período, que não deve também ser curto, porque são muitas riquezas. A ausência desse projeto não só não permite desenvolver adequadamente todas as riquezas que existem na região, como possibilita o que está acontecendo lá. A depredação, o desmatamento, a poluição dos rios e outras coisas. Então, se você tem um projeto, e o Brasil, nesse caso, tem experiência disso, pois é o que eu citei aqui, só existe o agronegócio porque existiu a Embrapa. E a Embrapa não nasceu do dia para a noite, a Embrapa foi um projeto de governo. Ou seja, o governo brasileiro ele tem que estabelecer os seus objetivos em um projeto para a Amazônia. Então, ele tem que dizer ao mundo, inclusive aos seus cidadãos e ao seu povo, o que ele quer da Amazônia. Como o governo não diz isso, você não tem como... Essas pessoas, mesmo que se formem, que sejam especialistas, retornam para a Amazônia e muitas vezes sequer elas conseguem um emprego com a remuneração adequada. Vejam que eu dei o exemplo do desenvolvimento do Centro-Oeste. O desenvolvimento do Centro-Oeste, quando os funcionários saíram do Rio de Janeiro, que era uma cidade que era um verdadeiro paraíso até os anos 60, segura, uma cidade bem diferente do que ela se tornou, lamentavelmente, o Centro-Oeste era um lugar inóspito, né? Os funcionários vieram, eles tinham salários dobrados, alguns, outros tinham um apartamento para morar. Você tem que ter incentivos a que pessoas... E para aumentar o número de pessoas especialistas na região, se desloquem, até residam na região, desenvolvam suas pesquisas na região, ganhando de forma adequada, tendo local para morar, tendo local... Ou seja, se não houver um projeto especial, um planejamento bem feito, um projeto especial, com investimentos adequados, isso nunca acontecerá. Ela continuará sendo como está atualmente, uns anos mais, outros menos, desmatada. E até onde nós vamos chegar se nós continuarmos nessa responsabilidade de não ter um olhar especial para a Amazônia? Qual país no mundo tem um tesouro tão rico e que não explora? Só o Brasil. É lamentável, mas nós não podemos deixar de defender essas ideias, porque essas ideias elas precisam passar primeiro por um debate, elas precisam passar pela formulação de um projeto e pela fixação de objetivos a ser alcançados, né? Assim como houve para o petróleo. Quando o presidente Vargas criou a Petrobras, quem quiser pode pesquisar e ler, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, publicou o editorial mais infame contra o presidente, dizendo que ele estava criando uma empresa de petróleo onde não existia petróleo, porque os americanos tinham dito que no Brasil não existia petróleo, uns especialistas que vieram aqui. E, no entanto, 50 anos depois, a empresa está entre as 10 empresas de petróleo mais importantes do mundo e desenvolvendo uma tecnologia altamente única no Brasil, que é a exploração em águas profundas.
Então, é preciso ter ousadia, é preciso acreditar no Brasil, é preciso acreditar na potencialidade da Amazônia e é preciso separar dinheiro no Brasil para se investir nessa região tão importante. Se não houver isso, esses objetivos, claramente que não vamos resolver o problema da Amazônia. Né? E por isso, é desta forma, tendo um projeto, sabendo o que é dela, quanto vai investir, por quanto tempo, e planejando e aproveitando o conhecimento nacional já existente e outro que pode ser formado, que o governo brasileiro pode exercer a sua soberania sobre a Amazônia. A soberania não é algo abstrato, a soberania é algo concreto. Para exercer a soberania sobre a Amazônia, você tem que mostrar ao mundo que ela é importante para o mundo, como você, aliás, mencionou, para a questão climática, a questão ambiental, ela é necessário que se desenvolva de maneira adequada e que isto retorne em proveito da população brasileira, da região e do país inteiro, e dos diferentes estratos sociais, desde as populações indígenas até o empresário que deseja investir na Amazônia e o pesquisador e o estudioso que deseja oferecer o seu trabalho ao desenvolvimento do país. Uhum. E com relação a essa fixação de massa crítica, né, claro, existe massa crítica, existem instituições lá na região, as universidades federais, universidades estaduais, os centros de pesquisa, como o INPE, por exemplo, né, que já desenvolvem pesquisas muito importantes sobre a região. Agora, claro, né, se houvesse um investimento ainda maior, né, e a organização de toda essa energia produzida, né, por essas instituições, né, nós teríamos, né, lá da própria região, né, com os pesquisadores da própria região, né, que já têm trabalhos muito importantes, né, mas teriam condições de desenvolver, né, ainda mais com novos recursos, né, que priorizassem essas regiões, não só o Norte, o Nordeste, nós é sabido que a concentração de recursos na região Sudeste, notadamente em São Paulo, ela não que se diminua esses investimentos, essas regiões precisam mais de dinheiro também, mas é importante que ciência e tecnologia recebam aportes de educação, aportes do orçamento, né, de maior monta, né, para que o país possa se desenvolver plenamente. Uma outra questão, um caso muito importante ali na Amazônia, você já passou brevemente, mas é a questão da mineração. Nós sabemos que o subsolo daquela região é riquíssimo e, no entanto, hoje há a mineração ilegal associada, inclusive a organizações criminosas nacionais e internacionais, é um problema, né, a ser mais bem equacionado, né, pelo nosso governo, não é? Claro, quando se trata de mineração em qualquer parte do país, mas em particular na Amazônia, há de se ter em mente e muito presente os cuidados que é necessário ter sobre isso. É óbvio que nós não podemos deixar de explorar a riqueza que estão no subsolo também da Amazônia, quando elas forem devidamente estudadas e quando houver um planejamento para que isso ocorra. Mas isso não pode ser feito de maneira assodada e de maneira a permitir o prejuízo da sustentabilidade do desenvolvimento e do desenvolvimento dentro de um projeto nacional de desenvolvimento, mas também dentro de um projeto nacional sustentável, né? Então é preciso ver com muito cuidado isso, mas é necessário, e penso que você tocou num tema muito importante, que aí o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação teria um papel central nisso aí, porque isso tem que ser feito com um investimento muito alto, que não há nem ciência e tecnologia para outras regiões também, diga-se de passagem, porque se investe no Brasil em matéria de ciência e tecnologia ainda é muito pouco. Precisa ser muito maior. E para aquela região em particular, né? Poderia ter um recurso específico para aquela região. Porque, como nós sabemos, e você sabe, professor Bracarense, que há estudiosos sobre a Amazônia no Brasil, que já sabem muitas coisas e que têm projeto e que têm sugestões boas, que é o caso do professor Carlos Nobre, mas não é o único.
mas ele é hoje o principal, talvez, que dê conhecimento da Amazônia, que fala na espécie de um ITA para a Amazônia. Assim como se criou a Embrapa para o Centro-Oeste, o Petrobras para explorar país no Brasil inteiro, se criou a Embraer para fabricar aviões, se criou coisas tão importantes no passado, por que não se criar para a Amazônia instituições que possam, através do Estado e também com cooperação da iniciativa privada, inclusive com cooperação internacional, com todo o cuidado, nós brasileiros e nosso governo, dizendo o que é que nós desejamos para a Amazônia, porque a Amazônia é nossa. A Amazônia não pode colocar em risco a soberania do país e muito menos não pode colocar em risco a segurança nacional do país, porque o que ocorre hoje na Amazônia, o tráfico de armas nas fronteiras, a exploração de garimpos ilegais, o descaminho do ouro que se produz na Amazônia, isso é uma questão de segurança nacional, não se pode brincar com aquela região. Porque ela é suficientemente rica para não se permitir que uma lástima dessa que está acontecendo, e está acontecendo há muitos anos, continue a acontecer. Uhum. E a biopirataria, né? Sim, outra coisa, a biopirataria. Toda a região, por isso que quando eu falo segurança nacional, envolve isto. Isto, inclusive, é absolutamente fundamental, porque se você não tem uma fiscalização adequada, para evitar que outros países venham aqui, porque o açaí saiu dessa forma. Qual é a licença e quanto se paga de royalties para o Brasil em decorrência do que se faz hoje nos Estados Unidos com o açaí? Nada, absolutamente nada, é zero, como todos nós sabemos. Então, a biopirataria é essencial ter o controle para evitar que ela ocorra, porque ela pode ocorrer em profusão se você tem pesquisadores internacionais que vêm, pesquisa internacional também pode vir. Mas ela tem que vir com o adequado cuidado do governo brasileiro em ter a segurança que a sua região e a sua riqueza não vai ser utilizada por outros países. Uhum. Tem uma outra... A não ser em cooperação com o nosso, né? Uhum. Uma outra atividade econômica também que poderia ser mais bem explorada, desenvolvida na região e de respeito à economia criativa, que é o turismo, a gastronomia, as manifestações, riquíssimas manifestações culturais da região e com também necessário investimento na indústria do turismo para que a região possa ser melhor apresentada, não só para o mundo, mas para os próprios brasileiros que pouco conhecem a Amazônia. Perfeitamente. Isso iria na linha do que nós também defendemos, nós do Partido Socialista Brasileiro, que é exatamente respeitar a cultura da população local, né? que é muito rica e que pode ser alçada a uma condição que, se for incentivada do ponto de vista de financiamento, de promoção, através aí você envolveria, porque a região da Amazônia envolveria vários órgãos do governo, por exemplo, a Embratur, né, poderia estar lá financiando essas regiões. O turismo também requer, assim como se faz hoje em Fernando de Noronha, mas se requer muito mais cuidados, porque trata-se de uma região muito sensível, embora Fernando de Noronha também seja, e de um turismo sustentável, de um turismo que possa gerar muito emprego e muita renda, a partir da riqueza cultural existente na região e do que se pode criar e formar mão de obra a partir dessa riqueza cultural e desenvolvê-la de tal modo que ela retorne em forma de empregos, em forma de renda e em forma de investimentos sustentáveis na região. Então, e tudo que nós falamos aqui, isso tudo requer o desenvolvimento de uma economia criativa, mas toda a economia da Amazônia, ela precisa ser feita de forma criativa, responsável e sustentável, considerando a importância dela para o nosso país e a importância dela para o planeta. É necessário que esses cuidados e que esse investimento, que tudo isso seja pensado de uma maneira muito especial, muito particular, porque não se trata de qualquer região, nem se trata tampouco de qualquer riqueza, se trata de uma riqueza única no planeta e que nós brasileiros precisamos nos apropriar dela de maneira absolutamente adequada e desenvolvê-la. E em conjunto com a população, com seus povos originários, né, respeitando a sua cultura, né Carlos? Claro, isso é importantíssimo, pois é uma cultura riquíssima, as diferentes tribos indígenas, os diferentes povos que habitam a região
desde muito tempo, não se sabe, no descobrimento já existia tribos indígenas, existiam pessoas ali, não é? E existe uma cultura que ela não pode ser desrespeitada, ela tem que ser levada em consideração e tem que ser compartilhada com o conjunto da população que para lá se desloca, e já são milhões de brasileiros e brasileiras que estão lá, e para lá se desloca e também tem sua cultura, e também pode contribuir e pode absorver a riqueza dessa cultura e aproveitar, melhor dizendo, adequadamente a riqueza dessa cultura, até do ponto de vista econômico, inclusive. E o Estado cumprindo também sua tarefa de proteção social, né? Porque a dizimação de certos povos indígenas lá, o exemplo de Yanomami recente, a falta de cuidado do Estado, né? Porque o Estado tem a sua política de proteção social que tem que atingir todos os brasileiros. Bem claro. Né? Uma outra questão que eu creio que seja bastante importante na região é a questão do desmatamento. O desmatamento, a exploração daquela região, então, não só o desmatamento ilegal, mas o desmatamento para o avanço da fronteira agrícola e da pecuária e as consequências desse desmatamento para o equilíbrio do clima. Né? Nós de conhecimento que os chamados rios voadores, né? Então a chuva que nós recebemos aqui na região centro-oeste, na região sul, São Paulo, essa chuva vem lá da Amazônia, e com a destruição da floresta, nós temos um desequilíbrio, né, que pode ser visto concretamente, né, com a mudança do regime de chuvas no nosso país. Mas também, né, agora, essa semana, a Organização Meteorológica Mundial está muito preocupada que o Acordo de Paris, que previa o aumento de 1,5 grau Celsius, o tempo, né, ficou muito reduzido para esse aumento da temperatura planetária. A Amazônia joga um papel importante, não só a Amazônia, né, outras florestas tropicais, mas a Amazônia, né, joga um papel muito importante nessa questão do equilíbrio climático. Sendo a Amazônia um patrimônio nacional, mas sendo centro de interesse planetário, que contribui, a sua destruição contribui para as mudanças climáticas, né, que estão claramente presentes, como é que nós podemos equacionar todo esse rol de propostas para a Amazônia, né, preservando a soberania nacional, mas também discutindo com o mundo, né, sobre a utilização e a preservação desse espaço. É isso que nós dizemos, nós do PSB, nós brasileiros precisamos estar adequadamente preparados para essa discussão, porque sabemos que a Amazônia é importante para o Brasil, é um tesouro para o Brasil, que é um território nosso e que nós devemos explorá-la adequadamente, mas também ela é de interesse planetário, pelos aspectos que você, professor Bracarense, aborda, que é a questão do clima. E a questão do clima hoje está no centro do debate internacional. E nós não podemos ser alheios a isso. Pelo contrário, nós devemos ser protagonistas de um país que tem um ativo que pode contribuir para todos os brasileiros e brasileiras, para o seu bem-estar, para a sua riqueza, para a produção de riqueza, e ao mesmo tempo pode contribuir para o planeta. Daí porque eu acho que dizer o que queremos da Amazônia significa dizer que nós temos um projeto, que nós temos recursos para investir nela, que nós queremos desenvolvê-la de maneira a evitar que se cometam os crimes do desmatamento, por exemplo. Porque você tem o desmatamento e você tem também outra coisa extremamente prejudicial para a região e para o nosso país e para o planeta, que são as queimadas, porque ela gera poluição e aí você tem as nossas metas de CO2 que precisam ser cumpridas também, e o mundo precisa cumprir,
o mundo chamado desenvolvido também precisa cumprir o seu papel, não é só o Brasil, não é porque essa questão planetária não pode ser, essa conta não pode ser paga só pelo Brasil, essa conta tem que ser paga por todo o planeta, por todos os países do mundo, e sem impedir o desenvolvimento da região. Isso é que nós temos que ter muita clareza. A região precisa ser preservada e as suas riquezas precisam ser exploradas de maneira absolutamente adequada, mas não podemos abrir mão, como brasileiros que somos e que adoramos o nosso país e que queremos o seu desenvolvimento pleno, abrir mão de explorar as suas riquezas. E o mundo pode nos ajudar se nós ajudarmos o mundo a compreender o papel que nós podemos cumprir para o nosso país, mas também para o planeta Terra. Então, essa riqueza, esse patrimônio que nós temos e esse protagonismo que o Brasil ainda não está exercendo ainda à altura da riqueza que tem, precisa ser exercido. E só pode ser exercido com muita inteligência, com muito estudo, com muita pesquisa, com muita capacidade e dentro de um planejamento estratégico que o nosso país se ressente de ainda não ter, como já teve no passado, para que essa região possa, de fato, dar a sua contribuição a toda a nossa população, seu retorno, com todo respeito a todos os estratos sociais que vivem na região, e possa ter esse retorno ambiental, climático, socioambiental, climático e econômico também, porque a região tem muitíssimo e todo mundo sabe disso. Só que cabe a nós brasileiros, ao governo brasileiro, sobretudo, ao Estado brasileiro, transformar os crimes que hoje se cometem contra a região, que em consequência também é contra o clima do mundo, é contra o clima do Brasil, é contra o clima, transformar isso e transformar isso que é tão negativo hoje, que ainda acontece, infelizmente, numa coisa extremamente positiva. E só podemos fazer isso com esse planejamento estratégico, com a capacidade e formando gente e aproveitando a inteligência já existente no nosso país para investir nela e ter objetivos para ser alcançados nas próximas décadas. E espero que um dia isso possa acontecer. É a nossa esperança, porque a Amazônia é nossa e deve continuar sendo.